Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos ao LAC Concursos. Para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Vamos estudar com planejamento, antecedência e foco para que possamos ficar competitivos. O nosso tema de hoje é população e economia goiana. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso curso de Geohistória de Goiás, enfatizando desta maneira os aspectos relacionados à demografia e também a questões geoeconômicas do estado de Goiás. Inicialmente, abordaremos temas referentes ao povoamento, aos movimentos migratórios e a questão da densidade demográfica em Goiás, iniciando fazendo um breve histórico das principais passagens do estado de Goiás, desde sua colonização lá no século XVIII, até chegarmos às principais características do estado de Goiás na atualidade. Para isso, é importante compreendermos todo esse processo historiográfico vivenciado pelo território goiano. Vamos então começar abordando o aspecto do povoamento e os movimentos migratórios. O povoamento em Goiás tem como ponto de partida a descoberta das primeiras jazidas auríferas, as primeiras minas de ouro em território goiano. Isso ocorre ao final do século XVII e início do século XVIII. Nesse processo de transição do século XVII para o século XVIII, ocorrem os primeiros achados auríferos em território goiano, marcando o início da colonização, o início do povoamento branco. É preciso fazer aqui um pequeno adendo, senhores. Como vimos em aulas anteriores, o povoamento de Goiás é milenar. Várias nações indígenas já habitavam o território goiano quando da chegada do elemento branco. Nós vimos então as principais características das mais variadas nações indígenas estabelecidas em Goiás. O povoamento branco e sua consequente colonização ocorre na transição do século XVII para o século XVIII, com a chegada dos bandeirantes provenientes de São Paulo, da capitania de São Vicente, da vila de São Paulo, e por volta de 1727 marca o início da colonização com o surgimento de algumas regiões exploradoras de ouro em Goiás. A chegada de bandeirantes, a descoberta de ouro, como por exemplo a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, marca o início do povoamento branco do território goiano. E a partir de então, nós temos o processo de formação cultural goiana, a partir da influência desses três elementos, dessas três etnias que em muito contribuíram para o processo de formação cultural, não apenas do estado de Goiás, mas de todo o Brasil. O elemento branco colonizador, o sertanista, que penetrou no interior do território da América Portuguesa, para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, e veio a descobrir ouro na região centro-oeste do Brasil. O elemento indígena, que era a população nativa, que já estava estabelecida na região, e o elemento africano, que foi para lá levado na condição de escravizado. Da interação desses três grupos étnicos, que por vezes estabeleceram relações amistosas e por muitas vezes estabeleceram relações conflituosas, nós temos a formação do povo goiano e a formação cultural de Goiás. Se dá, portanto, através da interação dos colonizadores brancos com os nativos indígenas e os negros escravizados, formando essa população híbrida, essa população marcada por uma grande miscigenação, meus caros. Assim como aconteceu
nas demais regiões do Brasil, onde nós tivemos esses cruzamentos interétnicos, do branco com o elemento indígena, gerando o mameluco ou caboclo, do branco com o elemento africano, gerando o mulato, e do elemento africano com o elemento indígena, gerando o cafuzo. A própria miscigenação brasileira também se verificou em território goiano ao longo dos séculos XVIII e XIX. E não apenas isso, meus caros, contribuiu também para a formação de um riquíssimo legado cultural que pode ser exemplificado em belíssimas cidades históricas goianas, tais como Corumbá de Goiás, Pirenópolis, antiga Meia Ponte, e Goiás Velho, que posteriormente teve o nome de Vila Boa. Vila Boa, depois Goiás Velho, que foi, evidentemente, a primeira capital de Goiás. Foi capital do território por cerca de 200 anos. Então é importante verificarmos isso. Da formação cultural de Goiás se dá da interação, do contato entre os três elementos formadores da própria cultura brasileira: branco, negro e índio, formando então esse mosaico cultural. No caso de Goiás, nós temos um grande legado cultural verificado nessas importantes cidades históricas goianas. Pois bem, meus amigos, voltemos a falar sobre o início da colonização. O início da colonização se dá com a descoberta de ouro em território goiano, marcando o início, a fundação dos primeiros núcleos populacionais, que vão ocorrer durante a fase denominada de ciclo do ouro. Quando é que é a fase do ciclo de ouro, meu caro professor Edenilson? Meus amigos, o ciclo do ouro acontece durante aproximadamente 50 anos, entre a década de 1720 e a década de 1770. Nessa fase do auge da extração aurífera, surgem vários povoados. E onde é que estão esses povoados? Estão justamente circunscritos a essas áreas de garimpo, que serão o marco para o surgimento de arraiais, posteriormente transformados em vilas, que hoje são cidades que assinalam o patrimônio histórico de Goiás. Vamos então falar sobre a chegada do elemento branco ao território Goiás. Veja bem, Goiás já era conhecido e percorrido por várias expedições, já no início durante o primeiro século da colonização do Brasil. Lá no século XVI, algumas expedições partiam do litoral, adentravam ao interior da América Portuguesa com o objetivo de conhecer esse território, mapear esse território e, de repente, evidenciar a existência de riquezas minerais. Essas expedições, senhores, eram chamadas de entradas. Eram expedições oficiais, expedições organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, com o objetivo de identificar possíveis riquezas no interior. E o território goiano, cabe aqui uma análise muito criteriosa. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, firmado entre Portugal e Espanha, lá no ano de 1494, já estabelecia que metade do território que hoje está o estado de Goiás e também o estado de Tocantins pertenceriam à coroa portuguesa e a outra metade, por sua vez, ficaria pertencente à Espanha. Portanto, já no primeiro século de colonização da América Portuguesa, ocorreram algumas expedições exploratórias que adentraram ao território goiano, tanto na porção mais ao sul, que hoje é Goiás, quanto na porção mais ao norte, que hoje é Tocantins, para procurar riquezas. No mapa nós podemos perceber que ocorreram durante os séculos XVI, XVII e XVIII
a formação de várias expedições com o objetivo de buscar riquezas no interior da América Portuguesa. Primeiramente, formaram-se as entradas, que eram expedições diretamente relacionadas à coroa, à metrópole portuguesa. Posteriormente, já lá nos séculos 17 e 18, ocorreram a formação de expedições de cunho particular às bandeiras, que nós já versamos em aulas anteriores. Essas bandeiras que avançavam para além dos limites impostos por Tordesilhas foram responsáveis pelo descobrimento de riquezas nos territórios que fazem parte hoje dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, já no início do processo colonizador português, lá na fase das capitanias hereditárias ainda, algumas expedições oficiais, chamadas entradas, já haviam penetrado em território goiano, mas sem o interesse, sem o objetivo de fixar, de formar povoados na região. Vale dizer que o povoamento branco no território goiano só vai acontecer em virtude do descobrimento das minas de ouro nessa região. Isso é verdade. Antes, algumas expedições até chegaram ao território goiano. Entretanto, a mudança nos planos, o estabelecimento de núcleos populacionais na região se dá a partir do momento em que são notificadas as descobertas auríferas. As primeiras entradas, aquelas que eu falei para vocês no início do processo de colonização, eram expedições de caráter oficial e destinavam-se a explorar o interior em busca de riquezas minerais. Por que isso acontecia? Isso acontecia por uma questão muito óbvia. Vivíamos sob a égide do mercantilismo, ou seja, Portugal tinha interesse de manter uma balança comercial favorável, queria acumular riquezas, principalmente riquezas minerais, e tinha expectativa de encontrá-las no Brasil, uma vez que a Espanha já havia encontrado ouro no México, no antigo território azteca, e também na América do Sul, no antigo território Inca, nas minas de Potosí, território do Peru, da Bolívia. Portanto, os lusitanos, nossos amigos portugueses, também tinham essa esperança de encontrar ouro no Brasil. Por isso que desde o primeiro século da colonização já ocorria a formação de entradas, essas expedições oficiais para buscar tais riquezas no interior do país. Mais tarde, já no período da chamada União das Coroas Ibéricas, entre 1580 e 1640, nós temos o surgimento de uma outra atividade de exploração, desta feita lá no Planalto Vicentino, na Vila de São Paulo, onde surgem as chamadas bandeiras. As bandeiras se constituem numa atividade complementar, numa espécie de válvula de escape para a superação de um certo atraso econômico, de uma certa estagnação econômica vivenciada nessa região. Então, os bandeirantes percorrem os caminhos dos sertões em busca de riquezas. Os bandeirantes caçavam indígenas para transformá-los em escravos. Os bandeirantes atacavam nações indígenas que eram contrárias ao avanço da colonização. Os bandeirantes destruíam quilombos e os bandeirantes também buscavam ouro e diamantes. Haviam também as bandeiras de prospecção. E são essas bandeiras que vão justamente encontrar ouro no território goiano. As bandeiras eram expedições de caráter particular, montadas, financiadas lá na capitania de São Vicente. Essa capitania que mais tarde passou a se denominar Capitania de São Paulo. Da Vila de São Paulo partiam esses sertanistas, esses exploradores, ávidos de encontrarem riquezas e saírem da situação de estagnação econômica que viviam lá na Vila de São Paulo. Uma das formas de se procurar essa riqueza era através das chamadas bandeiras de apresamento,
também chamadas de bandeira de preação. No território goiano, algumas bandeiras se aventuraram a fazer guerra contra os indígenas para transformá-los em mão de obra compulsória a ser utilizada no Planalto Vicentino. Bartolomeu Bueno da Silva, o vulgo Anhanguera, diabo velho da língua tupi, é considerado o descobridor de ouro em Goiás. Entretanto, meus caros, este que aparece nesta estátua magnífica no centro de Goiás, o Anhanguera, não foi o primeiro bandeirante a adentrar ao território goiano. Antes dele, muitos outros aventureiros também passaram por essa região. Mas o que é que tem de diferente no nosso bom e velho Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera? O que tem de diferente é que este bandeirante é o primeiro a chegar à região de Goiás com a intenção de se fixar, com a intenção de montar povoados, de explorar o ouro de uma maneira sistemática. Então essa é a grande diferença, o grande diferencial entre a Anhanguera e os bandeirantes que passaram pelo território goiano anteriormente. É justamente o objetivo. O objetivo de Anhanguera era fixar-se na região, explorar o ouro com a autorização das autoridades lusitanas. A bandeira de Anhanguera saiu de São Paulo em 3 de julho de 1722. O caminho percorrido por este bandeirante não era tão difícil como nos primeiros tempos. Isso já denota um certo conhecimento desses sertanistas para a região do coração do Brasil. Afinal de contas, não foi Anhanguera o primeiro bandeirante, o primeiro branco a chegar ao território goiano. Antes dele, outros expedicionários, outros bandeirantes também já haviam passado por aqui. Portanto, havia um certo conhecimento por parte dos bandeirantes em relação aos caminhos no interior do Brasil. Em outubro de 1725, os bandeirantes da expedição de Anhanguera voltaram triunfantes a São Paulo, divulgando a descoberta de 5 córregos auríferos, minas tão ricas, mas tão ricas como as de Cuiabá, e com a vantagem em relação a Cuiabá, apresentando um ótimo clima e uma fácil comunicação. Olha só, no início do século XVIII, os bandeirantes encontraram ouro na região central do Brasil. Em Cuiabá, o bandeirante Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro em 1719 junto ao rio Cochipó. Em 1722, foi um outro bandeirante chamado Miguel Sutil quem descobriu ouro no chamado Córrego da Prainha, um afluente do rio Cuiabá, uma das maiores jazidas auríferas encontradas no século XVIII. 1722, a bandeira de Anhanguera, o nosso bom e velho Bartolomeu Bueno da Silva, encontra ouro em território goiano. Volta para São Paulo, sede do povoado, para noticiar ao governador da capitania a descoberta desses cinco veios auríferos em 5 córregos na região e com uma vantagem em relação a Cuiabá. Eram minas muito com um potencial de extração muito elevado e com a vantagem de apresentar ainda um clima mais saudável e uma facilidade de comunicação maior em relação a Cuiabá. Poucos meses depois da volta dessa bandeira, organizou-se lá em São Paulo, na Vila de São Paulo, uma nova expedição com o objetivo de se deslocar para o território de Goiás e explorar essas veias auríferas.
Bartolomeu Bueno da Silva, agora na condição de superintendente das Minas, e o João Leite da Silva Ortiz na condição de guarda-mor regente. Eles vão ocupar a região junto ao Rio Vermelho. E nesta área, nesta localização geográfica, eles fundam o primeiro arraial, que foi o Arraial de Santana, depois chamada de Vila Boa. Por que Vila Boa, meu caro professor? Ora, Vila Boa devido à grande extração de ouro. As localidades do Brasil só ganhavam essa denominação, esse status, essa categoria de vila, se tivessem uma grande extração aurífera. Isso aconteceu com as vilas desse período na região central do Brasil. Por exemplo, Cuiabá foi elevada à condição de vila, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, em 1727. Posteriormente, surgiu a primeira capital da capitania, que foi Vila Bela da Santíssima Trindade. O mesmo, meus amigos, acontece aqui em Goiás, com a elevação do Arraial de Santana à condição de vila, com o nome de Vila Boa, a primeira capital da capitania de Goiás. Ela foi capital da capitania e depois província de Goiás. E depois do estado de Goiás. Goiás Velho foi capital até a década de 30. A capital do território, cidade de Goiás, durante 200 anos. Essa foi a sede administrativa de Goiás. Vila Boa. Repito, tem esse nome, essa denominação, devido à grande quantidade de ouro extraído da região. Bem, em relação à época aurífera, a época de ouro em Goiás, vale dizer que ela foi intensa, mas ela foi célere, ela foi breve, durou aproximadamente 50 anos. Depois desse período, nós tivemos uma rápida decadência da mineração. E quais são os motivos que levaram a esse rápido esgotamento das jazidas auríferas goianas? Primeira coisa, meus amigos, era ouro de aluvião, aquele ouro encontrado na superfície, geralmente junto às margens de córregos e rios. Segundo ponto, a técnica empregada era bastante rudimentar. Era a ausência de uma técnica mais apurada, mais sofisticada de exploração. Muito pelo contrário, a exploração do ouro em Goiás, assim como aconteceu nos vizinhos Mato Grosso e Minas Gerais, era marcada por técnicas bastante primitivas, técnicas rudimentares de extração. E o outro ponto que você também pode mencionar como fator da rápida decadência das jazidas auríferas goianas era a intensa fiscalização por parte da coroa portuguesa, que implantou os mecanismos de controle sobre a extração aurífera. Diversos impostos foram implantados, a casa de fundição foi instituída. Todos esses fatores combinados levaram a um rápido esgotamento das jazidas goianas. Goiás permaneceu circunscrito à capitania de São Paulo. Havia então a área de expansão da gigantesca capitania de São Paulo, que englobava um território imenso, que incluía os atuais estados, por exemplo, do Paraná, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, um território muito grande. Era a chamada capitania de São Paulo e das Minas, inclusive Minas Gerais também fazendo parte dessa área de expansão da capitania de São Paulo. Devido a essa grande extensão territorial e para facilitar a administração aurífera, o rei de Portugal, Dom João V, resolveu então dividir esse território. Portanto, meus amigos, até 1749, nós podemos afirmar que Goiás
permaneceu ligada à capitania de São Paulo. A partir dessa data, tornou-se capitania independente. Como eu já mencionei em algumas aulas anteriores, há uma carta régia. O que é uma carta régia? É um documento real, um documento assinado por Vossa Majestade, o Rei de Portugal. A data desse documento é 9 de maio de 1748. Neste documento, o Rei de Portugal, Dom João V, já adoentado, dá as normas para a criação de novas capitanias do Brasil. Essa carta régia cria duas capitanias centrais do Brasil, são capitanias oficiais. A capitania de Mato Grosso, que vai ter Rolim de Moura como primeiro governador e Vila Bela da Santíssima Trindade como primeira capital, e a nossa capitania de Goiás, que terá Dom Marcos de Noronha como primeiro capitão-general e governador, e Vila Boa como sua respectiva sede administrativa. Entretanto, preste bem atenção, é só a partir de 1749 que definitivamente Goiás se separa da capitania de São Paulo e passa a constituir uma capitania independente. Porque tem todo o trâmite legal da coisa, meus amigos. Tem todo o período de transição. A Carta Régia é de maio de 1748. Entretanto, ela só começa a ter valor prático a partir de janeiro do ano seguinte, com a chegada do primeiro capitão-general, com os planos para o estabelecimento da primeira capital. Então, por isso que nós dizemos que é a partir de 1749 que efetivamente Goiás passa a constituir uma capitania, já separada da influência da capitania de São Paulo. Entretanto, como nós vimos, o período de auge da extração aurífera foi muito rápido, foi muito efêmero, durou só 50 anos, apenas e tão somente 50 anos. E com a decadência do ouro, as autoridades administrativas portuguesas trataram de tomar algumas medidas no sentido de tentar uma recuperação econômica da região da capitania de Goiás. A economia de ouro, que se constituía num sinônimo de lucro fácil, vírgula. Esse enriquecimento proporcionado pela extração de ouro, tanto em Goiás como em Minas Gerais e Mato Grosso, não era usufruído por todos. É claro que esse ouro ficava concentrado nas mãos de poucos, geralmente grandes mineradores, autoridades da coroa portuguesa, porque a maioria dos trabalhadores vivia em péssimas condições. Então a gente tem que tomar cuidado com certos aspectos. Quando se fala, por exemplo, que a economia de ouro no centro-sul do Brasil, ela proporcionou grandes riquezas, até é verdade, mas essa riqueza não foi distribuída de maneira equitativa, meus amigos, não foi distribuída de maneira igual, equacional, muito pelo contrário. Essa riqueza ficou concentrada nas mãos de poucos e foi explorada em larga medida pelas autoridades lusitanas, com a cobrança de variados impostos, o quinto, captação, finta, cisa, dízimo, com o estabelecimento das casas de fundição. Portanto, precisamos ficar atentos quando tratamos desses assuntos especificamente. Mas essa economia da mineração, que era um sinônimo de uma possibilidade de ascensão social, de uma possibilidade de lucro imediato, passou a ser substituído por uma outra vantagem econômica. No transição do século XVIII para o século XIX, nós temos uma alteração no perfil socioeconômico da capitania de Goiás, que sai de uma economia de cunho minerador para uma economia de característica mais agropastoril.
Para você ter uma ideia, esse declínio da produção de ouro, essa decadência da extração aurífera, afetou demasiadamente a sociedade goiana, sobretudo contribuindo para o processo de ruralização social, ou seja, um grande êxodo das vilas, dos núcleos urbanos. A população vai se concentrar mais na zona rural dessas vilas, deixa a área central por causa do esgotamento do ouro e vai para as áreas mais rurais. Ocorre, portanto, um processo de ruralização e também um processo de regressão. Deixamos uma economia nitidamente mineradora, passamos a adotar uma economia de subsistência, uma economia pautada em atividades agropastoris. O território chama-se Goiás. E qual é a origem histórica do nome do território, do nosso estado de Goiás? Bem, a origem histórica do nome Goiás está diretamente relacionada com a denominação da tribo indígena Guaiás, que por corruptela se tornou Goiás. Esse termo, Guaiás, é um termo tupi. Guaiá, que significa indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça. Esses são os indivíduos da nação Guaiá, que depois virou Goiá, que receberam os primeiros expedicionários bandeirantes ao território Goiás. A bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, nosso bom e velho Anhanguera, encontrou os índios da nação Goiá. São esses índios que apresentaram para o Anhanguera a localização das jazidas de esmeraldas e das jazidas auríferas na região de Goiás. Um pouquinho mais à frente, já no começo do século XIX, ocorre o processo de independência do Brasil. Esse processo, como bem sabemos, é um processo gradual e contou com a participação de elementos ligados às elites brasileiras, desejosas de preservar os seus direitos, os seus privilégios, os seus interesses político e econômico, alcançados principalmente durante o chamado período joanino, 1808-1821, quando Dom João e toda a corte portuguesa se estabeleceu no Brasil. Nessa época, as elites conseguiram muitos direitos políticos e econômicos. Direitos estes que eles não estavam interessados em perder, meus amigos. Então, as elites organizam esse movimento, juntamente com o príncipe regente de Portugal, que ficou no Rio de Janeiro depois da partida de Dom João, em 1821, que foi Dom Pedro, e eles vão promover o processo de independência do Brasil. Especificamente falando do território goiano, acontecem também processos que visam a independência. O último governador-geral, o último capitão-general da capitania de Goiás foi deposto no movimento orquestrado por setores das elites goianas, setores das classes dominantes, as camadas dominantes, setores do clero e apoio dos militares, que estabelecem uma junta governativa. Portanto, isso quer dizer que o processo de independência no Brasil e em Goiás também se deu de maneira gradativa, com esses movimentos liderados por setores elitistas que vão depor o último capitão-general português que governava a capitania de Goiás e vão formar uma junta administrativa. Ao longo do período imperial brasileiro, que é um longo período, vai de 1822 até 1889, período este em que vigorou a Constituição de 1824, e também no período posterior, com a implantação da República, o estabelecimento da Primeira República no Brasil. E aí, galera, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Legal, né? Grande aula.
Se você está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 2014, então você tem uma excelente oportunidade de se preparar com qualidade, com metodologia, com planejamento. Conheça o nosso site, o LA Concursos. Nós estamos oferecendo o curso completíssimo para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por apenas R$ 22,00 por mês, ou seja, menos que R$ 1 por dia. 10 mensalidades de R$ 22,00 por mês, você tem direito a 90 dias de acesso, poderá acessar quantas vezes desejar e na hora que quiser, e claro, com mais de 155 horas de videoaulas exclusivas. Você pode ter certeza, se você cumprir as suas metas de estudos, aqui no LA Concursos, você vai ficar muito competitivo para esse concurso. Tá certo, meus amigos? Então convido você a conhecer nosso site e estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá